tudo bem com vocês? Chegamos hoje ao nosso penúltimo vídeo da série sobre Jovens Vingadores aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um dos meus queridinhos, que é o Noh-Varr. E talvez muitos de vocês tenham ficado, sei lá, achando meio estranho esse título, porque ele tem uma fama de ser meio tipo um playboy rebelde, tipo o Tommy, assim. Mas eu tô aqui hoje pra provar pra vocês que o Noh-Varr, na verdade, é um grande Rimbo e que ele é extremamente ingênuo e inocente. Mas pra entender melhor a personalidade do Noh-Varr, a gente precisa voltar na origem dele. O Noh-Varr, ele é um Kree de outra dimensão, na qual a espécie dele já tinha acabado com as guerras e ele navegava o universo assegurando a paz. Então, apesar de ser um super soldado com DNA de barata, ele passou muito tempo cercado por um ambiente pacífico e amoroso. Mas então, numa viagem interdimensional, a equipe dele, incluindo a mulher que ele amava, acabou sendo capturada pelo vilão Midas e a nave deles foi destruída. O Noh-Varr foi o único sobrevivente e o Midas ainda sequestrou ele para tentar usar o DNA dele para ganhar poderes. Então, digamos assim, que a primeira impressão que ele teve da nossa dimensão e do nosso planeta não foi muito boa. Então, assim que o Noh-Varr conseguiu escapar, ele jurou vingança e partiu numa missão para destruir a Terra. E assim, sinceramente, dá pra julgar? Na cabeça dele, todos aqui eram inimigos que tinham destruído as pessoas que ele amava, sem que essas pessoas tivessem feito mal nenhum. Mas, na visão das pessoas daqui, especialmente da SHIELD, ele era um terrorista interdimensional e então foi dado como um criminoso. O Noh-Varr então passou a fugir tanto da SHIELD quanto do Midas, enquanto tentava capturar um parasita que estava na nave dele que tinha acabado escapando. E nessa fuga ele acabou sendo capturado pela filha do Midas, a Exterminatriz. E assim, tinha tudo para dar errado e ele acabar sendo morto, porém ele acabou se apaixonando por ela e ela, finalmente tendo uma pessoa que achava ela bonita mesmo com uma cicatriz no rosto, acabou se apaixonando de volta. Mesmo assim, ele acabou sendo capturado pela SHIELD e foi mandado pro Cubo. E eles foram separados. Lá no Cubo, o Noh-Varr recebeu uma visita dos Illuminati, que estavam prevendo uma possível invasão dos Skrull e queriam um Kree poderoso ao lado deles. Eles mostraram ao Noh-Varr imagens do Capitão Marvel, provando que um Kree dessa realidade tinha lutado para proteger os humanos, e plantando uma sementinha na cabeça dele de que ele poderia fazer o mesmo. Mas deu tudo errado, porque logo em seguida o Noh-Varr basicamente sofreu uma lavagem cerebral ali do líder do Cubo, e ele foi transformado numa máquina assassina e sem livre-arbítrio. Quando a Guerra Civil explodiu, a Maria Hill mandou ele atrás dos Jovens Vingadores e dos Fugitivos, e esse primeiro encontro dele com o grupo foi assustador. Porque ele chegou lá, tipo, meio que pra matar geral, e ele teria matado o Zaven se não fosse pelo DNA Skrull. Ele basicamente massacrou os dois grupos e ainda sequestrou o Billy, o Ted, a Carolina e Zaven e levou eles pro Cubo. Mas o restante do pessoal conseguiu rastrear eles até a prisão e soltar eles de lá. E no meio dessa bagunça toda, a mente do Noh-Varr acabou sendo libertada da lavagem cerebral e ele voltou a ser ele mesmo. Com a consciência recuperada, o Noh-Varr decidiu que agora ele ia fazer o bem. E foi graças a ele que nós, leitores, descobrimos que o Capitão Marvel, que supostamente tinha voltado à vida, interagido com o Ted, que a gente viu lá atrás, não era o Capitão Marvel de verdade, mas sim um Skrull disfarçado. Só que esse Skrull se arrependeu de tudo que ele fez, e o último pedido dele em seu leito de morte foi para que o Noh-Varr protegesse a Terra. E aí, vendo ali um Skrull trair o próprio povo para proteger aquele planeta, o Noh-Varr foi tocado e ele decidiu realmente lutar por esse planeta, como o conterrâneo dele, Capitão Marvel de verdade, tinha feito. Só que, como eu falei, o Noh-Varr é um Rimbo. Ele é extremamente ingênuo. Então ele saiu dessa missão pensando, nossa, agora é isso, agora eu sou do bem, agora eu vou lutar pela Terra e tudo vai dar certo. Só que ele não sabia muito bem como fazer isso. Ele nunca foi ensinado, sabe? Ele teve muito pouco contato com o mundo exterior ao Cubo, então ele não sabia exatamente quem que era do bem, quem que era do mal, quem que tava fazendo a coisa certa, quem que tava fazendo a coisa errada aqui fora. E foi por isso que quando Norman Osborn assumiu o controle depois dos eventos de invasão secreta e decidiu criar os Vingadores Sombrios dele, o Noh-Varr foi facilmente enganado pra se juntar a ele. Na cabeça dele, ele tava fazendo a coisa certa. Ele era um Vingador, ele ia proteger o mundo. Ele não tinha ideia que o grupo era formado por vários vilões, pessoas com desvio de caráter. E assim que ele descobriu isso, o Noh-Varr fugiu. Ele conseguiu recuperar uma tecnologia Kree que informou que ele devia ser o novo protetor da Terra agora que a ameaça dos Skrull estava maior do que nunca, e aí ele acabou assumindo para si mesmo o nome de protetor. E aí quando teve o cerco e a queda do Norman Osborn, ele acabou sendo recrutado pelos Vingadores de verdade, que vinham observando ele desde que ele largou os Vingadores Sombrios,
para saber se ele era confiável ou não. Ele realizou várias missões com os Vingadores, mas como eu falei, ele é extremamente ingênuo e manipulável. Então, quando a inteligência suprema dos Kree ordenou que ele roubasse a Fênix e levasse ela até o planeta natal deles, o Nova traiu os Vingadores e obedeceu. Quando os Vingadores alcançaram ele, ele implorou por perdão, mas era tarde demais e ele acabou sendo expulso do grupo e largado lá no espaço. Depois disso, ele criou uma base para si mesmo na órbita da Terra e começou a mergulhar em cultura pop terrestre, principalmente coisa ali dos anos 70, 80, 90. E foi nesse curto período sozinho no espaço que ele conheceu e se envolveu de uma forma que a gente não tem ideia de como aconteceu, com a Kate Bishop. E o que era para ser um lance de só uma ou algumas noites acabou se transformando num relacionamento sério. Porque o Billy despertou a entidade chamada Mãe e os jovens Vingadores e seus agregados foram obrigados a fugir pelas dimensões para não serem pegos por ela. E é assim, gente, como eu já falei no vídeo da Kate, esses dois são um casalzão. E eu realmente torço ainda para eles ficarem juntos algum dia. Porque eu simplesmente amo a ideia desse super soldado Kree com DNA de barata de outra dimensão que se apaixona por uma menina da Terra que nem superpoder tem. Mas infelizmente uma das artimanhas da Mãe para derrotar os Jovens Vingadores foi trazer de volta os ex de todos eles, incluindo 3 ex do Nova: a Exterminatrix, a Marie e a Amy. Isso fez com que ele começasse a questionar os sentimentos dele pela Kate. No primeiro momento ele guardou isso pra si, mas durante a batalha final ele não conseguiu se conter. A Exterminatrix foi a primeira humana por quem o Nova se apaixonou, e como eu falei, gente, eram sentimentos todos muito novos pra ele, então foi assim, muito intenso. Pra ele era amor. E ele sentia muito mal por nunca mais ter tido contato com ela. Então ele acabou terminando com a Kate no meio da batalha, porque ele não achava justo ficar com ela enquanto ele tinha sentimentos por outra. E isso quebrou o coração dela. E muita gente vê o Nova como um galinho sem coração por causa desse momento. Mas eu reitero que ele não é nada disso. Ele é um pãozinho doce que só queria fazer a coisa certa e não magoar ninguém. E ele ficou extremamente frustrado e se sentindo culpado por ter magoado a Kate, tanto que ele tem uma visão dela culpando ele depois, lá quando ele se envolve com os Inumanos. O Nova ainda se envolveu em mais uma missão com os Jovens Vingadores, mais especificamente o Ted e o David, depois que a Exterminatrix se envolveu na morte do Watcher. Mas depois disso ele seguiu para outros grupos. Primeiro ele se juntou aos Inumanos para ajudar eles a recuperarem as suas forças depois que a Medusa destruiu o cristal de Terrigênio, mas com a intenção secreta de recuperar a inteligência Plex da dimensão dele que tinha sido destruída. Depois disso ele se infiltrou na divisão da Costa Oeste dos Mestres do Terror e acabou dando de cara com a Kate Bishop e os Vingadores da Costa Oeste. Na maior torta de climão, o Nova se juntou ao grupo dela e ficou fazendo várias piadas sobre como eles e o Johnny Watts, que ela tava namorando, deviam ser um trisal, e eu concordo. Depois disso ele foi recrutado pelo Senhor Fantástico para uma batalha contra o Sentinela e em seguida pelos Guardiões da Galáxia para lutar contra os antigos deuses gregos que tinham voltado à vida com uma sede de vingança. E foi nessa missão com os Guardiões da Galáxia que ele acabou se apaixonando, se envolvendo com ninguém mais, ninguém menos que o Hércules. E os dois também são um casalzão, e eu tô começando a achar que o fator decisório aqui pra um casal ser incrível é o Nova, porque qualquer pessoa com quem ele tá junto, eles viram um casalzão. Até história na Marvel's Voices Pride esse casal teve. Então assim, gente, como vocês podem ver, o Nova não é esse rebelde mulherengo que as pessoas dizem que ele é. E ele também não é um assassino sem coração que, sabe, só teve uma mudança no meio do caminho. Ele é uma pessoa que ama demais e que não tem muita malícia. E por isso ele é facilmente manipulável. Ele não fez nada de errado, gente. Ele só não sabia o que era certo. Eu realmente espero que esse vídeo tenha servido pra provar a inocência do Nova e mudar a perspectiva que muita gente tem dele. Mas me conta aqui o que vocês acharam e o que vocês acham do Nova no geral. Semana que vem a gente tem o último vídeo dessa série, que vai ser sobre o Loki ou Kid Loki, que é um dos meus personagens favoritos da Marvel inteira, então eu tô muito animada pra esse vídeo e espero que vocês estejam também. E no final desse vídeo aqui vai ter a lista com a melhor ordem de leitura dos quadrinhos que são importantes pro Nova ou Marvel Boy. Queria agradecer os membros do canal a partir do nível Senador, Yatil, Biscoito, João, Atarahane, Flávio Barbosa, Arthur e Crona. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro, clique em Seja Membro aqui embaixo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e deixar o sininho pra ver os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo.